Bom dia! Au, 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 au. Se você entende cachorrês, você não sabe o que eu acabei de falar. Afinal, você não é como a Dory que fala baleês. Nós falamos cachorrês. Au! E, a propósito, hoje nós vamos falar de um autor que alguns podem conhecer mais ou menos, não falei? Hoje temos cachorros. Au, au, au. Para você que gosta de quadrinhos, você pode conhecer o nome, nosso homenageado dessa semana, deste dia, deste programa, por várias obras, incluindo uma obra que, sinceramente, eu não gosto muito e até falo que ele não escreveu. Vamos falar de 3 obras desse cara que são simplesmente incríveis. E bem, talvez você conheça o nome. J. Michael Straczynski. E sim, eu sei. Antes que você fale alguma coisa, pô, mas o cara escreveu One More Day. Esquece essa parte, tá? Pula. Passa, reto. Vamos para outras obras do Sr. Straczynski, incluindo um seriado que ele fez entre 93 e 98, chamado Babylon 5. Sim, foi aí que eu conheci o Sr. Straczynski, com Babylon 5. Uma obra muito, mas muito interessante. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se hoje ela é de fácil acesso. É futurista, é espacial, é um conjunto de muitas coisas legais e o cara já mostrava a força e o poder que ele estava a trazer para nós. Então, anos depois, as editoras Marvel, DC e companhia começaram a chamar o cara para fazer algumas obras. E sim, ele escreveu para várias editoras importantes. Porém, o vídeo de hoje é falando sobre 3 obras. Como eu falei, 3 obras dele. E sim, é quadrinhos. Vamos começar com Midnight Nation. Pense no seguinte, você é um cara legal, de boa, que sofreu um acidente. O nosso personagem principal, detetive David, sofreu um acidente. Nesse acidente, ele acaba percebendo que ele consegue ver o outro lado, o lado espiritual. Ele fica meio que num limbo. Ele está no mundo físico, mas ele também consegue ver o que acontece no mundo espiritual. Então ele fica transitando entre os dois, vendo entre os dois. E isso faz com que ele procure uma saída, uma forma de resolver as coisas. É também algo interessante, onde nós temos uma visão muito legal de road trip, ou seja, uma viagem. O cara sai de um ponto dos Estados Unidos para outro ponto dos Estados Unidos resolvendo problemas. E nessas ideias o senhor Straczynski vai nos avaliando, vai nos trazendo, vai nos informando essas visões de mundo que ele tem. Para quem é cristão, vai identificar muitas passagens cristãs, bíblicas, na obra, falando um pouco do céu, do inferno, do purgatório e tudo mais. E alguns personagens bíblicas, eles não é que bem que são fortes a sua presença, mas você pode perceber que elas estão ali. E é interessante porque o Straczynski ele vai nos apresentando muito tranquilamente esse mundo da meia-noite. Vale a pena, tem vários desenhistas, não é, que vão trabalhando de vez em quando com ele, então essa ideia central é dele mesmo. Então, tem como achar no Brasil? Tem. Vale a pena a leitura? Sim, vale e muito. Bem, aí eu falei de um. Então, Midnight Nation. Vamos para Rising Star. Essa é mais complicada. O Rising Star está no Brasil por algumas editoras. Então, se eu não estou enganado, uma editora acabou fazendo uma compilação de tudo que foi lançado, juntou uma encadernadazinha mó legal, pouco cara, mas mó legal, e nos trouxe Rising Star. É uma proposta que é a seguinte: imagine que por acaso, só por acaso, algumas pessoas ganhassem poderes. Do nada, puf, poderes. E aí, como é que elas vivem? O que elas sobrevivem? O que faz uma pessoa agir bem? O que faz uma pessoa ajudar ao próximo? 113 pessoas têm poderes em Rising Star. E elas vão literalmente nos apresentando este mundo fantástico de poderes.
Alguns se escondem, outros vão para a glória, vão para o... Como é que eu poderia dizer? Pro holofote dos grandes momentos. Algumas pessoas vão criticar a obra porque ela começa muito bem, o meio fica mais ou menos um pouco enrolado e o final, tem gente que acha que o final poderia ser muito melhor. Bem, eu sinceramente gosto muito de Rising Star e concordo, o meio realmente é meio complicado, mas dá para ler de boa, dá para ler facilmente, vale a pena. Em 2020, ex-editores da Marvel Comics montaram uma editora e falaram: Ô Straczynski, chega junto aí. Que tal você publicar uma história por nós? Queremos fazer um universo compartilhado. Então, manda aí, manda uma boa ideia, nós conversa e a gente se entende. Então, o Straczynski topou a ideia e fez a Resistência. E bem, aí a coisa é um pouco mais interessante. Por quê? A editora, essa edição é de 2020. Se você se lembra, 2020 o mundo sofreu uma coisa chamada pandemia. Imagina se o vírus da SARS-CoV-2, se fosse algo um pouco mais agressivo, se ele pudesse modificar geneticamente o corpo das pessoas. E nessa modificação genética que ele fizesse, também fizesse um outro detalhezinho. Algumas pessoas ganhassem poderes. Sim. Aí você vai falar, eu já vi essa ideia em Rising Star. Pois é, a ideia é um pouco próxima mesmo. Mas na Resistência, vamos trabalhar com questões um pouco mais complexas e um pouco mais difíceis. Se você já leu Guerra Civil da Marvel, ou se você é leitor antigo de X-Men, talvez você se lembre que volta e meia a Marvel gosta desses temas de vamos controlar alguém, vamos colocar uma lei para controlar alguém. E se o governo realmente pensasse, pessoas com poderes, elas precisam ser controladas? Pois bem, a Resistência é exatamente nisso. A obra, ela tem um ritmo interessante de apresentação, de colocação de problemas, de como o governo age, de como pessoas vão agir e de como um grupo chamado Resistência vai reagir ao controle social que vão querer fazer com eles. E sim, vale muito você dar uma corridinha e dar uma lida em obra do Sr. Straczynski. E se você está achando que o cara só fez algumas coisas questionáveis, é melhor você ir atrás de outras obras dele. Comente, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e, como eu sempre digo, leve o conhecimento adiante. Joga no grupo que você faz parte. Afinal de contas, é que dá certo.